Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai abordar um pouco mais sobre criação de funcionários, sua gestão pós-criação, como que vocês podem utilizar essa ferramenta do Alcavi para maximizar a gestão da sua loja. Começando pela criação de um funcionário, ela é bem simples, traz alguns dados essenciais, tá? Que você possa estar logando para que aquele funcionário fique bem visível para você. Então traz informações como nome, CPF, login, dados bem importantes. Alguns pontos a se destacar é o CPF, que uma vez vinculado a um funcionário, não pode ter um segundo funcionário criado com esse mesmo CPF. Seria necessário ou a exclusão desse funcionário ou a alteração do CPF para um não esteja sendo utilizado. Um outro ponto muito importante é a comissão e meta. São essas duas ferramentas que vão dar auxílio para você lá no relatório de desempenho de funcionários. A meta, ela é baseada nas vendas que o seu funcionário realizar. Então, caso esteja estipulado 50 mil em vendas e ele atingir apenas 48, vai trazer ali a porcentagem para você nos relatórios. E a comissão é baseada nas vendas realizadas também. Ela não tem vínculo com a meta. Então, o que você define aqui, seja 1%, 3%, 15%, é a partir disso que ela vai se basear. É possível também escolher um ícone para o seu funcionário dentro os estados abaixo e segue para uma parte muito importante, que são as permissões e restrições do sistema. Começando pelas permissões, a gente tem a parte dos módulos, nos quais você consegue definir quais ferramentas o seu funcionário vai conseguir visualizar, criar ou editar. Um ponto muito importante nessa parte é o módulo de vendas. Caso o seu funcionário não esteja com o módulo criar ativado, lá nas vendas ele não vai conseguir ser selecionado para ser um vendedor elegível para venda. Então, caso não esteja selecionado, infelizmente ele não vai conseguir ser selecionado. Então, é um ponto muito importante. Caso seja um vendedor, nunca se esqueça de ativar esse módulo. E aí, temos algumas opções, como visualizar, que nesse caso, seus funcionários terão acesso àquela ferramenta, porém não conseguirão nem criar, nem editar. E também tem a opção de criar e editar. Então, uma vez adicionado o módulo de criar, ele vai conseguir criar novos clientes, novos produtos e fornecedores. E estando o editar selecionado, ele vai conseguir editar um cliente, editar uma venda, editar um estoque. Então, você consegue ir manejando a gestão a partir disso. Descendo um pouco mais do que ela, a gente tem a parte das permissões que você consegue definir. Elas são um pouco mais específicas, eu vou abordar algumas das que são mais destaque aqui. A primeira, que é ver configurações do sistema, uma vez selecionada, ela permite que o funcionário tenha acesso ao registro de caixa e também ao registro de atividades. Então, caso você não queira que o seu funcionário tenha acesso a essas ferramentas, é só deixar desativada essa opção que ele não conseguirá estar mexendo ali, estar visualizando. Uma outra é ver relatórios do sistema, que uma vez selecionada, o seu funcionário vai conseguir ver os relatórios e vai ter acesso ao dashboard, que é aquela tela inicial. Estando desativado, não estando selecionado, ele não vai conseguir ver esse relatório e a tela inicial, que traz alguns dados gerais da venda, como meta, essas questões, fica borrada para que ele não tenha acesso. Uma outra permissão que traz um acesso mais voltado para a gestão é o de modificar configurações do sistema. Ele vai dar acesso ao seu funcionário para a área do Minha Loja, que é onde você consegue definir questões muito importantes e individuais da sua loja. Então, caso você não queira que ele tenha acesso, é só seguir o padrão de não selecionar essa opção. E uma outra que gera bastante dúvida com nossos clientes é sobre a opção de alterar carnês e parcelas. Uma vez selecionada essa opção, o seu funcionário vai conseguir excluir carnês do sistema, vai conseguir cancelar pagamentos já lançados e vai conseguir também editar as formas de pagamento. Então, caso seja uma ferramenta que você não tenha interesse e que o seu funcionário tenha acesso, é só não deixar selecionado. Seguindo para as restrições, tudo que você selecionar nessa parte, o seu funcionário não vai conseguir fazer. Então, caso você coloque esconder lucro da loja, ele não vai conseguir ver ali a parte do lucro, ele até pode ter acesso a relatórios, a tela inicial, porém o lucro vai ficar escondido ali para ele. Um outro muito importante que também vale o destaque é a questão de bloquear devolução de vendas. Uma vez bloqueado, o seu funcionário vai ter acesso à troca, porém ele não vai ter acesso à devolução. Então, caso seja ali um parâmetro da sua loja, você consegue estar selecionando essa opção para que ele não consiga fazer. Outra restrição que vale destaque
é a restrição de ver apenas relatórios de cliente. Ela é uma estratégia muito bacana para lojistas que querem que seus funcionários tenham acesso a relatório de cliente, porém não tenham acesso a relatórios de venda, a relatórios de produto, de funcionários também. Então, como que funciona? Uma vez selecionada essa opção de ver apenas relatórios de cliente, a opção de ver relatórios do sistema lá nas permissões tem que estar ativo também. Os dois entram em conjunto, estando ativos os dois. Essa parte de relatório de venda, de lucro, de produto, não vai estar disponível, mas os relatórios de cliente sim. Então, ele tem acesso ali a clientes nativos, cliente que mais compra, para você poder trabalhar suas estratégias junto aos seus funcionários. Outro ponto muito importante nas restrições, para a gente poder encerrar essa parte, é a de acessar apenas informações contábeis. Uma vez selecionada essa restrição, o seu funcionário não terá acesso a mais nada do sistema. Não vai ter acesso a vendas, a caixa, PDV, tudo fica travado, nada vai ser apresentado para ele, apenas a parte de área contábil, de classe de imposto, e isso é focado muito para lojistas que têm um perfil para o seu próprio contador, para ele poder configurar e acessar detalhes fiscais do sistema. Então, é uma ferramenta que facilita para que ele não tenha informações que você queira manter privada, mas que ainda assim você deseja que ele tenha acesso ao sistema para um uso mais voltado para o fiscal. E agora, para a gente poder encerrar essa parte da criação, a gente tem o campo horário de acesso. Aqui você consegue definir dias que o seu funcionário consegue acessar o Alcavi e em quais horários. Muito útil no caso em que você não queira que pós-horário de expediente o seu funcionário tenha acesso à sua loja. Então, definindo ali, por exemplo, de segunda a sábado, das 9 às 18, fora esse horário, o sistema não permitirá que ele faça o login. Muito fácil para que você consiga manter uma gestão e um limite do que pode ou não ser feito dentro do sistema. Feita essa parte toda de permissão, restrição, horário de acesso, as informações cadastrais, é só você cadastrar o seu cliente que ele estará pronto para utilizar, para logar no sistema e para ser selecionado para venda. Alguns pontos importantes que valem destaque aqui, antes da gente passar para a gestão propriamente dita, é quando um caixa ele está aberto com um funcionário, outro não pode ter acesso a ele. Então, é uma forma até de segurança para que não tenha subscrição de informações ou edições não permitidas. Então, caso o funcionário vendedor esteja com o caixa 1 aberto, o funcionário Alcavi não vai conseguir acessar ele, não vai conseguir abrir, não vai conseguir registrar valores ali também, até por uma forma de segurança. Um outro ponto de destaque é que você, lojista, consegue ter acesso ao registro de atividades. Essa ferramenta é muito bacana para você poder verificar o que está sendo feito pelos seus funcionários, desde o horário em que se conectou ao sistema, até alterações que eles possam ter feito, como alteração de produto, exclusão, alteração de funcionário. Então, isso vai sendo registrado aqui em atividades e você consegue verificar qual foi o funcionário responsável e em qual horário. Então, serve bastante para você poder relembrar o que foi feito e por quem foi feito. Para ter acesso a essa ferramenta, é só você se dirigir a Alcavi aqui no nomezinho de funcionário e em seguida aqui em registro de atividades. Outro ponto muito importante que gera bastante dúvida nos clientes é sobre a exclusão de um funcionário. Uma vez que um funcionário ele tenha qualquer tipo de registro vinculado a ele, seja abertura de caixa, seja venda, bag, criação de cliente, ele não pode mais ser excluído para que essas informações que ele lançou no sistema não sejam apagadas. Então, caso você precise, o funcionário não está mais trabalhando na loja, você não quer mais ter ele acessando ali o Alcavi, você pode vir aqui na opção de desativar funcionário. Uma vez desativado, ele não tem mais acesso, ele não aparece mais para vendas, porém o CPF dele vai estar vinculado àquela conta. E como a gente não pode ter dois funcionários com o mesmo CPF, você não conseguiria criar uma outra funcionária com o mesmo CPF. Então, isso vale bastante atenção. E agora, a gente passando para a gestão de funcionários já cadastrados, todos os dados que a gente colocou, seja nome, seja permissão, seja restrição, pode ser alterado. A única coisa que a gente não vai conseguir alterar por aqui é o e-mail do seu funcionário e a senha dele. Para isso, é necessário que o funcionário faça o login no sistema, em seguida ele se dirija ao perfil, ao menu Meu Perfil. Acessando aqui, ele vai ter como alterar nome, login, CPF, e-mail e também a senha. É uma forma de você conseguir alterar uma senha, às vezes
seja uma senha incorreta, você queira mudar para outra. E caso você não saiba qual é a senha mais precisa fazer essa modificação, é só entrar em contato com o suporte que ele pode te auxiliar. Seguindo aqui para a parte de gestão de funcionários, a gente tem a ferramenta Metas. Ela é separada da meta geral do seu funcionário, utilizada no cadastro, e ela serve como uma meta individual em um período que você queira lançar. Então, aqui você consegue selecionar qual o valor da meta e quando será o início e fim dela, e consegue também por esse menu fazer o acompanhamento. Uma vez que essa meta ela está definida, ela não vai alterar na meta que você criou para o seu funcionário lá no cadastro dele. São questões diferentes e para uso diferente. Às vezes, uma meta especial do final de semana ou uma meta em uma campanha que você está fazendo juntamente ao seu funcionário. Outra ferramenta que auxilia bastante na gestão é o de ver vendas de funcionário. Ele traz para você todos os registros de vendas que já foram feitas por aquele funcionário ou que ele foi eleito como vendedor e que você consegue acompanhar tanto a situação quanto a data, qual foi o cliente e o valor. Então, auxilia bastante caso você precise procurar uma venda bem específica de um funcionário. No Alcavi, uma ferramenta bacana que temos também é a ferramenta de definir o vendedor como padrão. Uma vez definido, toda venda que for realizada, por padrão, ele aparecerá como vendedor e, claro, você pode alterar ali no momento da venda, selecionar outro da sua escolha, mas sempre que você for iniciar uma, vai aparecer ele. Muito comum para lojistas que têm apenas um vendedor ou mantenha um perfil único para todas as vendas. Aí ele dispensa a necessidade de ter que ficar selecionando todas as vezes. E para finalizar, a gente tem a opção de ocultar ou não o login e o funcionário. Às vezes tem funcionários que você tem no sistema apenas para nomear para venda, porém eles não fazem um acesso. Então, para que a tela de login não fique tão poluída, você consegue ativar essa opção e uma vez ativa, ele não vai estar ali presente para fazer o login, mas em outras partes do sistema, como seleção para venda, para bag, ele vai estar assim disponível para você poder visualizar. Esse foi o vídeo falando um pouco mais sobre a ferramenta de funcionários, como que ela pode te auxiliar na maximização das suas vendas, da sua gestão e te auxiliar no dia a dia com os seus funcionários. Caso você tenha dúvidas, o nosso suporte está sempre disponível para auxiliar e logo abaixo do vídeo a gente vai deixar também um link direcionando para o material de apoio focado apenas nessa parte de funcionários para que você tenha acesso e consiga se aprofundar mais sobre essa ferramenta.